Eu queria que vocês dois me falassem qual que é a forma que vocês utilizam para analisar uma moeda, para falar, pô, isso aqui merece estar na minha carteira. Arthur, começa. Beleza. Para poder considerar colocar ela na carteira, eu primeiro preciso entender no nosso cenário imaginário aqui. Que tipo de altcoin é? É uma cripto com um risco muito grande? Ou seja, é uma daquelas altcoins muito pequenininhas? Ou é uma altcoin que está mais volumosa no mercado? Lá no top 50 do CoinMarketCap, por exemplo? Com risco muito grande, você considera uma que tenha pouca capitalização de mercado. Uma daquelas que tá só lá na Ranking- BNB Chain, tá ligado? Nossa. PancakeSwap. É, essas mesmo. Qual dessas? Não, repete, já me perdi. O TDAH dele passou pra mim. A minha dúvida é, qual criptomoeda a gente tá levando em consideração que Cara, fazer? as duas. As duas. duas. Porque de certo ponto, em algum momento, pelo que você estava falando, você adiciona as duas na carteira. Sim. Eu quero saber que análise você faz para adicionar uma ou outra. Tá. Bem, pra começar, eu faço um discernimento grande entre uma altcoin maior e uma altcoin muito menor, porque o jeito de investir, na minha visão, em altcoins menores funciona muito como o jeito que venture capitals investem, por exemplo, em startups. Porque não deixa de ser isso. No caso, eu faço uma análise de projetos que estão muito em alta. Isso aí, só num cenário que o mercado tá em alta, tá? Quando tá todo mundo subindo, todo mundo tá meio maluco já, a gente pode ter um cenário interessante para colocar nesse tipo de moeda. E aí o que acontece é que tudo quanto é essas moedas vão subir monstruosamente. O grande ponto a ser levado em consideração é golpe ou não? Ou seja, o seu dinheiro vai virar pó ou não? Nesse caso, eu pego um dinheiro muito pequenininho na minha carteira, geralmente cerca de 1% a 2%, e aí eu dedico a colocar umas 10 moedinhas diferentes, e nem é muita coisa. Assim, nem que seja colocar R$100 em cada moedinha dessas. E aí, a gente deixa um tempinho lá, faz um gerenciamento de risco. Geralmente, uma delas explode de maneira monstruosa e compensa as outras 9 que quebram. Mas, isso aí... é importante, tá? Que uma explode e as outras 9 quebram. Então, é por isso que é importante você diversificar. E, de fato, esse número tá bem próximo do que a gente vê no mercado hoje. Cara, mais 90% quebra. Exato. Não aguentam, né? Não Quando aguenta. o bear market Então, é muito difícil você apostar, por exemplo... Se você, vamos supor que você falou que você para 1% pra fazer isso, né? Se você botasse em uma única moeda, pra você acertar, cara, é um tiro no escuro. Mas isso aí já entra no trade, porque não faço hold dessas moedas jamais. Fica no máximo 1 mês na carteira, se isso aí num caso que ela ainda tá mandando muito bem. Mas esse é um ponto, né? Pelo menos assim, uma das minhas maiores dificuldades no início do mercado é porque você vê todo mundo falando, compra esse projeto e tal, aí você tá empolgado lá no mercado e tal. Você sabe a hora de entrar, muitas vezes ainda você erra, né? Porque entrar no mercado de alta, você já tá comprando num preço mais alto. E quando tem gente em euforia falando pra tudo quanto é lado, essa é a hora que você tinha que tá vendendo já. Então, e aí você não vende porque você fica esperando, mas você não olhou pra trás, o histórico. Quanto tava? Pra onde foi? E é aí onde as pessoas acabam também perdendo grana, né? Exatamente. Agora, quando a gente fala de uma altcoin um pouco maior, dessas que já tem mais fundamento, aí tem algumas camadas de análise maior. Como, por exemplo, qual que é o nicho dessa criptomoeda? Esse nicho está numa narrativa forte recentemente? Por exemplo, eu estou gostando muito de pensar nas altcoins de inteligência artificial nesse momento. Que agora é a onda, né? É a onda. Então, vários projetos estão se desenvolvendo em relação a isso. Exato. Tem muita altcoin de metaverso que é incrível, que tem um projeto sensacional, um monte de coisa por trás, mas não vai subir nem ferrando nesse momento, porque ninguém quer saber dessa narrativa. Agora, DeFi já era uma que estava forte lá atrás, depois morreu quando teve outra narrativa, agora tá mais ou menos ali tem gente interessada, tem gente que não tá interessada, um desses pode fazer sentido. Tem alguns que sempre estão em alta, tipo Layer 1 e Layer 2. Essas são sempre sensacionais, essa sempre tem gente envolvida. Aí tem outros pontos interessantes para analisar. Por exemplo, quem que é o player que está envolvido nisso? Tem venture capitals investindo? Tem grandes instituições colocando dinheiro lá? Porque é justamente essas grandes instituições que têm dinheiro de gente grande que faz o projeto ir para cima. Quando a gente tem uma alta sustentável de alguma criptomoeda, ela não acontece porque tem um monte de sardinha colocando R$50 na exchange lá. Ela acontece
com grandes instituições colocando centenas de milhares de dólares em dinheiro, que muitas vezes é trocado de maneiras diferentes, costuma ser a transação OTC, que chama, né? Que é o over the counter. Inclusive, nem é feita a mercado, porque senão isso seria o suficiente para... Não é feita nem na corretora. Na maioria das vezes. Exatamente. Então, esse tipo de investimento, de venture capital, que a gente tem que ficar ligado. Então, o projeto é interessante, ele tem um modelo de negócios, por assim dizer, né? Que está conivente com uma narrativa que está em alta. Tem dinheiro de pessoas maiores que a gente que está entrando lá. Todo esse tipo de análise, para mim, faz muita diferença na hora de pensar em uma altcoin. Você olha também comunidade, assim, se estão presentes, respondem perguntas, se são ativos com a comunidade, você também olha isso? Com certeza absoluta. Cara, eu tenho uma dificuldade em analisar a comunidade, sabia? Eu sei que é importante, porque a comunidade, ela movimenta o mercado, né? Ela faz as pessoas comprarem e venderem. Mas hoje em dia é tanto fake, meu. Que tu vai, por exemplo, olhar a comunidade lá. Você entra no Twitter do cara lá, 200 milhões. Caralho, só eu não conheço? Essa porra que todo mundo conhece. Meu. Entra no Telegram lá, 500 mil pessoas no Telegram. Por isso que a gente não pode levar em consideração só um único ponto, né? Como o Arthur tá falando, né? Eu também gosto muito de olhar os institucionais. Tem empresa grande dentro? Porque se tem empresa grande, o cara não vai colocar o dinheiro dele em qualquer coisa. Nem, por exemplo, quando você olha a Matic, pô, é Disney, é Google. Você vê empresas grandes, relevantes, que estão pensando a longo prazo desenvolverem projetos. Então, isso te dá mais segurança para você também investir o seu dinheiro, né? Eu falo disso, de instituições entrando no projeto, porque para uma instituição comprar uma coisa, não é qualquer coisa. Tem um conselho por trás. Cara, não é um estagiário que vai colocar a grana lá. Tem, toda uma escala de pessoas que vai passando de baixo para cima. Não é uma decisão de uma única pessoa, né? Assim, não é um estagiário, não é nem um gestor de fundo. Um gestor de uma venture, quando ele vai fazer o cara que assina o cheque. Cara, é muita gente. Tem que passar por muita gente para esse investimento de fato acontecer. Exato. É um ponto bem relevante. Isso é um ponto, assim, que eu acho, que eu sempre falo, né? Porque as pessoas se baseiam muito pelo comentário do mercado. E aí, dá trabalho analisar, porque você tem que ir lá no site especializado e fazer a análise das métricas, né? Que nem o próprio Fê falou assim, eu não olho muito isso e tal. Mas eu falo, para mim é um ponto muito importante e relevante para eu colocar uma altcoin na minha carteira. Sabe uma coisa interessante que você falou de comunidade? Até a análise de comunidade de um ativo, na minha opinião, tem frontes diferentes para você analisar. Por exemplo, a presença dela nas principais redes sociais, se ela está engajada e tudo mais é importante? Sim, mas um ponto interessante é que isso aí é dinheiro de sardinha, é dinheiro de varejo. E isso é o tipo de dinheiro que faz movimentações rápidas. Pode até ser muito relevante? Pode, com certeza. Tipo, igual foi uma GameStop da vida. Exato. É muito, muito importante de se levar em consideração também. Mas é o tipo de movimento que é muito difícil da gente precificar, porque acontece rápido e vai embora rápido também. Sim. É o tipo de explosão que causa aquele blow-off top. Pulveriza muito rápido. Que pulveriza muito rápido. Um outro ponto interessante de comunidade, que acho que não vejo praticamente ninguém falando disso na internet, mas é o desenvolvimento, a comunidade de desenvolvedores. Quantos projetos estão construindo ali dentro? Quando tem um evento de hackathon de um projeto desses, quantos pequenos times estão participando? Quantos devs estão tentando aprender aquela linguagem de programação que está sendo utilizada no projeto? Quantos projetinhos estão sendo feitos ali dentro? Quantos inputs está tendo lá naquele... Eu esqueci o nome, o GitHub. Quanta movimentação está acontecendo no GitHub daquele projeto. Isso também é comunidade, inclusive é uma comunidade muito importante, porque é o que está sendo construído com um projeto show de bola. Que gera alguma coisa de verdade, de fundamento. Eu já tava errado, já tá vendo? Eu ia no Twitter lá, vi o seguidor e falei, os caras tão sacanagem, né, cara? O seguidor é importante, mas o não, desenvolvedor não é vão outra pelo coisa. Fernando. Não confio. Por isso que tem trader, né? E por isso que tem analista de projeto.